Olá pessoal, esta é a primeira videoaula do curso de Informática Básica. Bom, então a aula de Introdução à Informática. Antes de começar, eu gostaria de avisar que esta aula é voltada para pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento nesta área. Então vamos dar início. Informática e computador, o que seriam os dois? O que seria a informática, o que seria o computador? A informática, então, seria o tratamento da informação por meios automáticos, então utilizando o computador. E o que seria o computador? O computador seria uma máquina que é utilizada para realizar tarefas comandadas pelo usuário. Então, em relação aos tipos de computadores mais usados na atualidade, temos o computador pessoal e o computador de mão. No computador pessoal, encaixariam-se então o computador de mesa e o notebook. E no computador de mão, o celular, tablet, entre outros. E na hora de adquirir um computador, na hora de comprar um computador, qual devemos escolher? Bom, então depende muito da necessidade da pessoa que quer comprar. Por exemplo, se você vai usar na escola para fazer trabalhos, projetos ou coisas do tipo, na minha opinião, é melhor um notebook, por causa da praticidade de levar ele para o local de trabalho e por ele desempenhar bem as tarefas necessárias. Então, o computador, para que devemos utilizar o computador? O que podemos fazer com ele? Então, podemos acessar a internet, né, para fazer pesquisas, para o próprio lazer, né, e podemos então fazer trabalhos, jogar, assistir filmes, criar vídeos, ouvir músicas, criar músicas, entre várias outras coisas. Então, quanto à definição de software e de hardware, software seria a parte lógica do computador, seria a parte dos programas. Alguns exemplos seriam então o Windows e o Microsoft Word. Então, quanto ao hardware, seria a parte física do computador, as peças. Então, alguns exemplos seriam o gabinete, o teclado, o mouse, entre outros. Agora, quanto aos periféricos, os componentes, seriam então o mouse, o teclado, o monitor, o gabinete, caixa de som, impressora, entre vários outros. Uma subdivisão dos periféricos seriam então os periféricos de entrada, né? Então também os periféricos de saída. Quanto aos periféricos de entrada, seriam aqueles que o usuário manda informações para o computador, que seriam então o teclado, mouse, microfone e câmera, entre diversos outros. E os periféricos de saída seriam pelos quais o computador envia informações para o usuário, que seria então monitor, caixa de som, impressora, entre vários outros. Agora, dentro do gabinete, temos aí a placa-mãe, que ela é responsável por comandar e interligar os outros componentes do computador. A fonte, que ela é responsável pela distribuição de energia elétrica para todo o computador. E o processador, que ele é chamado também de CPU. É bom ter cuidado que muitas pessoas acabam chamando o gabinete de CPU, mas na realidade CPU seria então o processador, que é responsável por processar dados e comandos enviados pelo usuário. Temos também a memória RAM, que ela é utilizada para armazenar todos os processos e programas abertos durante o uso do computador. Então é importante destacar a parte ali durante o uso do computador. Por exemplo, enquanto estou digitando um texto no Word, esse texto vai ficar salvo na memória RAM. E além dessa memória RAM, temos também outros tipos de memória, que seriam então o DRAM, o SRAM, ROM e flash. A memória DRAM, ela também armazena os processos e programas abertos, porém por alguns milissegundos, e após isso é necessário um refresh, que seria uma releitura daquilo que foi armazenado. A memória SRAM, ela desempenha a mesma tarefa da memória DRAM, porém ela faz em menos tempo, ela é mais rápida. Quanto à memória ROM,
ela é utilizada para o armazenamento de programas e após isso para a leitura desses programas armazenados. Por exemplo, eu vou lá e salvo um programa num CD e depois eu quero ler esse programa, eu quero executar esse programa. Quanto à memória flash, né, que ela é muito presente em notebooks, ela é utilizada para o armazenamento de dados por longo período sem uma alimentação elétrica, ou seja, sem a fonte. Temos aí o disco rígido, que ele é utilizado para armazenar tudo aquilo que o usuário achar necessário. Por exemplo, estava lá digitando o meu texto no Word e acabei esse texto. Eu vou salvar o texto então. Após eu salvar o texto, ele vai ficar no disco rígido. Quanto às unidades de medida de armazenamento do computador, numa forma simplificada, eles seriam os quanto pesa cada arquivo, mas também há uma outra forma de interpretar que seriam o comprimento do arquivo. Então, um exemplo, um amigo chega para o outro lá e fala: olha, baixei um jogo de 3 GB. Essa parte aí de gigabytes, que seria a unidade de medida de armazenamento do computador. Bom, vamos entender melhor. Então, essas unidades elas são divididas em bit, byte, kilobyte, megabyte e gigabyte. O bit ele representa os valores binários, que seriam 0 e 1. E o byte ele é formado com um conjunto de 8 bits, ou seja, quando temos 8 bits, formamos um byte. E quanto ao kilobyte, que seria o KB, ele é formado pelo conjunto de 1024 bytes. O MB, o megabyte, ele é formado com o conjunto de 1024 KB, que é o kilobyte, e o gigabyte é formado pelo conjunto de 1024 megabytes. Bom, em resumo, o computador seria uma máquina que realiza tarefas comandadas pelo usuário. Nós usamos ele na informática, que seria uma forma de informação automatizada, e ele é composto por periféricos de entrada e saída e tem suas próprias unidades de medida de armazenamento. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima videoaula.